Abram a palavra de Deus em Atos capítulo 16, onde faremos a leitura dos versículos de número 1 a 10. O título do sermão de hoje é Peregrinos conduzidos pelo Espírito Santo. Peregrinos conduzidos pelo Espírito Santo. Atos 16, versículos de 1 a 10. Abra sua Bíblia e mantenha aberta. Está escrito: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, nós chegamos aqui ao fim da nossa série de sermões, mas não chegamos ao fim da nossa jornada enquanto peregrinos no avanço do reino. A gente encerra a nossa série, mas a nossa peregrinação, obviamente, que continua. Se você percebeu, durante 6 domingos, e esse é o 7º, nós nos debruçamos aqui em textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, buscando ensinar para vocês a respeito da natureza, a respeito do caráter, a respeito dos objetivos da missão de expandir as fronteiras do Evangelho para alcançar quem? Raças, povos, tribos e nações. 7 domingos falando a respeito disso. Em resumo, nós aprendemos aqui que a missão de expandir as fronteiras do Evangelho é uma tarefa que reflete a natureza redentora do amor de Deus. E essa é uma tarefa conduzida pela igreja, mas sob a direção do Espírito Santo de Deus. E qual é o objetivo? Ora, o objetivo é proclamar o Evangelho. O objetivo é fazer discípulos, estabelecer a cultura do reino de Deus nesse mundo e também promover a adoração entre todos os povos. Então, essa missão é um chamado para que a gente haja de maneira audaciosa, assim como os peregrinos que avançam em direção a novas fronteiras, peregrinos que seguem sempre confiando em algo, não em si, mas na soberania de Deus sobre todos os aspectos desta jornada. Nós estivemos aqui aprendendo a respeito dessas questões. E aí, enquanto eu estudava esse texto, uma lembrança que me ocorreu, uma lembrança da infância me ocorreu, de uma infância tão distante. Por que você está rindo? Eu me lembrei da abertura da famosa série de TV americana Star Trek, ou Jornada das Estrelas. Quem falou nossa? Já denunciou a idade já, quando falou nossa. Quero nem saber quem foi. Star Trek. Quem se lembra, levanta a mão, só para eu saber. Star Trek. Levanta bem alto. Aí, para todo mundo ver sua idade aí, ó. Star Trek. Sabe, no começo de cada episódio, a gente ouvia sempre uma mesma mensagem, não é? O espaço, a fronteira final.
Não é assim? Lembrou? Chega, arrepiou, né? Lembrou da infância distante, né? Essas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, para explorar estranhos e novos mundos, buscar novas vidas e novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Lembram-se disso? Rapaz, ativada a memória afetiva, né? Quando eu li esse texto, eu me lembrei, não sei porquê, eu me lembrei do início dessa série. Certamente porque, ao ler o capítulo 16 de Atos, o que me chama a atenção é o fato de que o avanço do Evangelho acontece, e esse Evangelho se expande a lugares onde antes nenhum discípulo de Jesus havia ido pregar. A partir do capítulo 16, vamos encontrar então uma virada na história da expansão da igreja. A igreja indo a lugares onde nenhum crente jamais esteve. Irmãos, há aqui algo que precisa ser percebido por nós. Porque se há dificuldade da nossa parte para que a gente plante igrejas na área que corresponde ao presbitério de Santo André, imagine a situação de Paulo e Timóteo, Barnabé e Silas. Imagine, os nossos irmãos enfrentam aqui diversas dificuldades, variados desafios, e desafios estes que certamente testaram a fé e a perseverança desses peregrinos. Quando a gente lê o capítulo 16, percebemos que o nosso texto mostra, em especial, 2 barreiras a serem superadas para o avanço do reino. Você percebeu que o nosso texto mostra 2 barreiras para o avanço do Evangelho? Nos versos 1 e 3, a primeira barreira é a relação dos judeus com a circuncisão. E a segunda barreira? O próprio Espírito Santo. Falou, gente, o próprio Espírito Santo? Não é o que o texto diz? Que o Espírito Santo impediu que a palavra fosse pregada? Você fala, não estou entendendo mais nada nessa vida. O Espírito Santo fez isso? O Espírito Santo impediu que Paulo, Silas e Timóteo pregassem na região frígio-gálata? Sim, é o que o texto diz. E em ambos os casos nós percebemos que é o Espírito Santo que dirige os passos dos peregrinos em sua jornada de evangelização. Sempre foi e sempre será assim. É o Espírito quem guia a igreja a evangelizar, quer seja pela superação de obstáculos culturais, como a circuncisão, por exemplo, ou até mesmo relacionando os esforços missionários para locais redirecionando, melhor dizendo, os esforços missionários para locais onde nenhum cristão jamais esteve. O Espírito Santo sempre guiou os passos dos peregrinos. Veja, nos versos 1 a 3, nós temos aqui a primeira cena do nosso texto. E nessa primeira cena, nós temos o chamado de Timóteo e a sua circuncisão. Quando a gente olha para esse texto, o que percebemos é que os versículos de 1 a 3 destacam aqui o acréscimo de mais um integrante à comitiva apostólica. Timóteo agora é chamado a participar da nave Enterprise, por assim dizer. Ele é convidado agora a participar da jornada de evangelização a lugares que a igreja jamais havia pisado os pés. E quem é esse homem? Trata-se de um jovem, viu, Nicolas? É um jovem, é um moço, alguém que vai atuar de maneira proeminente na vida e no ministério de alguém como Paulo. Quem diria? Um moço. Aqui nós nos deparamos pela primeira vez com a figura desse jovem chamado Timóteo. E quais são as informações que nós temos no nosso texto? Bem, a gente sabe que Timóteo era filho de uma mãe judia, uma mãe crente, cujo pai era grego e certamente era descrente. Então a gente tem um casamento misto aí. A gente não sabe se a mãe de Timóteo já era casada quando se converteu, ou se converteu e casou-se. A gente não sabe disso, a gente não sabe. O que o texto nos diz é que há uma mistura cultural aqui na herança de Timóteo.
ele cresceu aos pés de uma família de envolvimento misto. Uma mãe e uma avó que o instruiu na palavra de Deus, e um pai que certamente não aceitou certas coisas. E isso pode nos levar a pensar num primeiro momento que essa mistura cultural poderia facilitar a sua acessibilidade, tanto entre judeus quanto a gentios. Ora, é alguém que poderia conhecer a realidade de dois mundos e, portanto, seria uma vantagem no ministério pastoral. Ele era judeu, mas ele também era grego, e aí ele poderia circular entre as duas comunidades, aparentemente muito bem. Pelo menos é isso que inicialmente a gente pode pensar, não é? Há uma vantagem aqui. Sem falar, queridos, que no verso de número 2, a descrição de Timóteo é uma descrição que nos mostra que ele é um discípulo. E há aqui uma menção de que ele tem bom testemunho entre os irmãos de Listra e Icônio. E isso indica, portanto, o caráter desse moço. Ele é um jovem de fé genuína. Ele é alguém respeitado na comunidade cristã, ainda que tenha tenra idade. A impressão que a gente tem, né, Lia, é que somente os senhores de cabelos brancos, né, que contam com esse tipo de referência. Mas aqui o texto fala que um jovem conta também com essa referência. Alguém que é visto na comunidade, que é notado na comunidade como alguém que tem fé, alguém que evidencia a fé genuína, alguém que, portanto, conta com o respeito de igrejas de dois lugares. Não é só da sua, entre aspas, paróquia local. Queridos, a fé desse homem, o caráter dele, é que ficam evidentes aqui para nós. E isso o torna um candidato adequado ao ministério. Tanto é que Paulo, quando o conhece, arregala os olhos e fala: epa, esse seminarista tem que ir comigo. Eu quero esse moço andando comigo. Eu quero que ele me acompanhe. Não posso deixar alguém assim. Ele tem que vir comigo. Esse é o desejo de Paulo, caminhar com um jovem como esse. A história de Timóteo, conforme a Escritura revela, nos oferece aqui uma visão importante, sabe? E uma visão profunda aqui. Sabe qual é? Da influência da família na formação de líderes cristãos. Percebeu? A influência da família na formação de lideranças cristãs. Se você for em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo menciona que Timóteo tem uma fé sincera e uma fé que, em primeiro lugar, é uma fé que habitou em sua avó, cujo nome é Loide, e a sua mãe, cujo nome é Eunice. E essa herança espiritual que vem da avó, que vem da mãe, molda o caráter de Timóteo e o prepara para o ministério. E o que faz com que Paulo observe e veja esse jovem se destacando. Alguém que tem relevância diante dos olhos da igreja. Por quê? Porque foi discipulado pela família, foi discipulado pela avó, foi discipulado pela mãe, ainda que o pai não participasse disso em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, pensemos no impacto disso, meus irmãos, não apenas a médio prazo ou a curto prazo, pensemos nisso a longo prazo, pensemos nisso. Quando nós investimos na formação espiritual de outras pessoas, como a mãe e também a avó de Timóteo, como elas fizeram, nós não estamos apenas moldando o presente das pessoas, nós estamos também impactando o próprio futuro delas. Pense que cada discípulo que cresce na fé pode também, consequentemente, fazer o mesmo por outras pessoas. E nisto nós criamos um ciclo contínuo de crescimento e também de multiplicação do reino de Deus. E isso começa onde? Na família. E deste modo, a missão da igreja se expande. Olha só. A missão da igreja se expande a partir do momento em que a família entende o seu papel primordial de discipular os seus filhos e apresentar os seus filhos à igreja para o serviço do Senhor. Então, olhe, quando nós fazemos isso, nós expandimos o campo missionário, alcançamos novos lugares, alcançamos novas pessoas, conforme o evangelho é transmitido de geração após geração, geração após geração.
É isso que nós observamos aqui inicialmente e podemos aplicar para nós. Um jovem ensinado pela avó e pela mãe, de uma cultura mista, mas que tem um bom testemunho, e Paulo olha e reconhece isso e fala: eu quero que esse jovem vá comigo, ele é promissor. Só que há um problema no meio disso. Qual é o problema? O problema da circuncisão. É um problema aqui. Veja, nos versículos de 1 a 3, aqui do nosso capítulo, nós somos apresentados a aquilo que eu tenho chamado de herança mista de Timóteo, né? Ele era filho de uma judia crente e de um pai grego descrente. E essa situação aqui o coloca em uma posição peculiar dentro da comunidade judaica. Porque se no primeiro momento a gente pensava, olha, isso é vantajoso, quando a gente segue lendo, vamos perceber que isso não era tão vantajoso aqui, assim. Por quê? Porque apesar dele ter sido criado com o conhecimento das Escrituras desde a infância, ele nunca foi circuncidado, nunca. A ausência desse sinal da aliança em seu corpo, por ser um judeu, era algo, portanto, impeditivo à missão. Algo problemático na relação missional entre Paulo, Timóteo e a missão de avançar as fronteiras do Evangelho a lugares aonde alguém antes jamais pisou. Então, de acordo com a tradição judaica, um filho de uma mãe judia deveria ser circuncidado ao 8º dia, mas aparentemente o pai grego de Timóteo se opôs a isso. Não, meu filho não. Eu até deixo ele ir para a igreja, mas ser batizado, não pode. Aqui eu estou fazendo um paralelo entre circuncisão e batismo, ok? Para você entender o que o concílio havia determinado. E a gente para e fala, oxe, está errado isso. Porque no concílio, Paulo e os demais apóstolos acabam por afirmar que a circuncisão não era mais necessária aos cristãos convertidos, aos gentios não era mais necessário. Sem falar em outro problema aqui, é que em um determinado momento, Paulo vai negar firmemente que Tito, lembra de Tito? Seja circuncidado. Ele vai dizer, de jeito nenhum, não vou circuncidar. Aí você fala, agora foi que deu, circuncidou Timóteo, agora Tito não. Que conversa fiada é essa? Um judeu não quer circuncidar um gentio que se converte? Bem, quando nós olhamos para o ambiente aqui, algumas perguntas surgem. Será que Paulo está sendo incoerente ao circuncidar Timóteo? Outra pergunta, ele estaria desobedecendo as ordens do concílio? Outra pergunta, será que Paulo está sendo inconsistente quando ele se recusa a circuncidar Tito? Ele se arrependeu? Voltou atrás? Ele olhou e falou assim, no passado eu mandei mal, mas agora eu tenho que consertar. Essas dúvidas precisam ser respondidas, sabe? Porque a explicação se encontra aqui no propósito de cada um desses atos que eu acabei de narrar. No caso de Timóteo, o que é que a gente tem? É que a circuncisão, Silvino, romperia uma barreira cultural, no caso de Timóteo. Paulo aqui não quis criar um obstáculo negativo entre os judeus, de modo que a falta da circuncisão de Timóteo pudesse prejudicar a recepção do Evangelho. Então ele decide circuncidar Timóteo para romper uma barreira cultural. Em contrapartida, na situação de Tito, o que é que está envolvida? Uma questão doutrinária. Na questão de Timóteo, não. Mas na questão de Tito, sim. Há uma questão doutrinária aqui envolvida. Por quê? Porque no contexto da carta aos Gálatas, existem falsos irmãos que estão impondo a circuncisão a Tito como um requisito para a salvação dos gentios. O que os irmãos estão dizendo é, Tito tem que ser circuncidado como evidência de que ele é salvo. Se ele não for circuncidado, ele não é salvo. E aí Paulo diz, negativo, vocês estão errados, e por isso eu não vou circuncidá-lo. Então nesse texto,
aceitar a circuncisão seria submeter o evangelho de Jesus ao jugo da lei, coisa que Paulo não quer. A gente lê um texto aqui que fala sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus. Vocês perceberam? A gente lê um texto que fala sobre isso. Então, nós estamos falando aqui de duas circunstâncias completamente diferentes. Veja, por um lado, a circuncisão de Timóteo serviu à missão. Por outro, a recusa de circuncidar Tito foi uma defesa da liberdade cristã e da pureza do evangelho. Para Timóteo, a ausência de circuncisão criaria uma barreira prática àquele ministério, sendo considerada por muitos como um mau judeu. As pessoas olhariam para Timóteo e diriam: que péssimo exemplo de judeu você é. Como é que você quer falar dessa verdade para mim? Por outro lado, no caso de Tito, a imposição da circuncisão significaria transformá-la em um pré-requisito teológico para a salvação, o que Paulo não pode tolerar. Vocês percebem a diferença? Em Tito, se Paulo cede, ele estaria negociando valores fundamentais da nossa doutrina. Se ele circuncidasse Tito, ele estaria confirmando uma inverdade, uma heresia, que a salvação se daria por intermédio da circuncisão como marca de pertencimento. Por outro lado, quando se trata de Timóteo, não. Aqui há um impedimento. Timóteo, um judeu. Tito, um gentil. Percebe? Então, essa distinção aqui é sutil, é verdade, mas ela é crucial. E o que é que ela nos ensina? Ela nos ensina a importância que nós temos em discernir quando as concessões são legítimas e quando elas comprometem princípios fundamentais do Evangelho. Olha só, esse é o nosso desafio no avanço do Evangelho. O que existe na nossa maneira de proclamação do Evangelho, que pode ser aculturada, e aquilo que jamais pode ser negociado. Isso cabe a nós. Então, queridos, a decisão de Paulo aqui mantém o caminho aberto, um caminho para a evangelização dos judeus. E quando Paulo circuncida então Timóteo, ele não está renunciando os fundamentos do Evangelho. Por quê? Porque essa decisão não é uma decisão doutrinária, como seria em Tito. Pegou a visão? Como diz um cidadão aí, pegou o código? Então, queridos, o texto avança porque a circuncisão de Timóteo é feita. E aí, Lucas acaba nos dizendo aqui algo que em nossa cultura evangélica, infelizmente, tem soado estranho aos ouvidos de algumas pessoas. Olha só, verso de número 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Observassem o quê? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. O que é estranho aqui? Ora, Paulo e Timóteo aqui, junto com Silas, quando viajam pelas cidades, estão entregando os decretos apostólicos para que eles fossem obedecidos pela igreja. Homens se reuniram, tomaram uma decisão doutrinária, e essas decisões foram escritas, e elas foram encaminhadas para que as igrejas conhecessem e obedecessem. E o que o texto diz é que a decisão do colégio apostólico fortaleceu a igreja a tal ponto que ela crescia. Você olha dentro da nossa cultura e pensa assim: ora, dizem os crentes que precisam colocar em prática aquilo que os presbíteros e os apóstolos determinaram aos cristãos. E o resultado disso é o fortalecimento da fé, é o crescimento numérico. Ou seja, o que eles estão dizendo é que instrução fortalece e faz a igreja expandir? Não, isso não é possível. Porque a letra mata e o espírito vivifica. O que eles estão dizendo aqui é que instrução faz a igreja crescer, que ler a palavra de Deus e aceitá-la, receber instrução,
faz a igreja crescer? Não, a gente não pode aceitar isso. É o que muitos dizem em nossos dias, pasmem. Infelizmente, em muitos círculos evangélicos de hoje, há uma resistência crescente contra a instrução sólida, contra o estudo profundo da palavra de Deus, e é esse texto que é utilizado. Essa semana eu ouvi um áudio, num dos grupos que eu participo, em que um certo cidadão estava dizendo para as pessoas que elas não deveriam aprender a respeito da palavra de Deus, não deveriam conhecer. Por quê? Porque no jardim do Éden, o diabo, na forma de serpente, tentou ensinar a Eva, a Adão, e por causa do conhecimento o mundo está do jeito que está. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, ou se eu praguejava quando eu ouvir isso. Queridos, muitos líderes de hoje têm buscado o crescimento rápido da igreja, crescimento visível, crescimento que atenda aos desejos imediatos das pessoas. Nós temos vivido isso. E em ambientes dessa natureza, os membros são tratados como consumidores e, consequentemente, eles passam a agir assim, como consumidores, sem falar também na falsa impressão de que espiritualidade é sinônimo de experiências fantásticas. E o inimigo desse tipo de espiritualidade é, portanto, o ensino doutrinário. Aprender sobre doutrina vai esfriar você. Você não pode ler. Você tem que buscar o conhecimento puro, onde existe a graça. Queridos, o pragmatismo e também o pentecostalismo mal orientado estimulam uma cultura em que o ensino confessional e a doutrina serão desprezados em nome disto, em nome deste emocionalismo, e o resultado é uma espécie de superficialidade perigosa, porque a igreja se torna um lugar de entretenimento, um lugar de sensação, mas não de transformação, mas não de fortalecimento. No entanto, o texto de Atos que acabamos de ler, nos versos 4 e 5, mostra para a gente que as igrejas cresciam verdadeiramente sustentadas no poder do ensino correto. Ora, a igreja crescia fortalecida pela doutrina apostólica, a igreja estava sendo firmada em seu compromisso de obedecer o quê? A palavra de Deus que estava sendo ensinada. Então nós acreditamos que o crescimento numérico, que não é acompanhado por um crescimento em fé e maturidade, é apenas um surto ilusório, porque o verdadeiro avanço do reino não se mede numericamente, mas se mede por crentes que conhecem, crentes que vivem e crentes que defendem a verdade de Deus e fazem isso com profundidade. Portanto, nós precisamos, irmãos, nos lembrar que a instrução fortalece, a instrução faz com que a igreja cresça de maneira sólida, cresça de maneira saudável, enquanto o desprezo pelo ensino bíblico é uma receita certa para o fracasso, é a receita certa para que membros sejam mantidos cativos debaixo do medo que aterroriza vidas. Porque é o conhecimento da palavra de Deus que liberta. Porque é conhecendo a verdade que nós somos libertos. E aqui a gente avança para a segunda e última cena, que vai dos versos 6 a 10. Veja, nós percebemos aqui a direção que o Espírito Santo dá aos peregrinos. O Espírito tem conduzido a igreja. Foi o Espírito que conduziu Paulo até Derbe e Listra. Foi o Espírito que conduziu Paulo a que encontrasse Timóteo. Foi o Espírito que conduziu Paulo que circuncidasse Timóteo, tivesse a percepção de que isso era uma barreira cultural que precisava ser superada. Foi o Espírito Santo que preparou o próprio Timóteo naquela circunstância da sua vida familiar. Foi o Espírito Santo que habilitou Timóteo, fazendo com que ele contasse com o testemunho da igreja a respeito do seu próprio testemunho. É o Espírito Santo derramado sobre a igreja que faz com que ela avance. E, curiosamente, é esse mesmo Espírito que também freia o ímpeto missionário.
Rapaz, isso parece ser confuso para a gente, não é? Porque aqui é o que o texto diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí você fala, não é possível, o Espírito impediu a comitiva de anunciar o Evangelho na Ásia? Qual é a resposta? Sim, impediu. É o que o texto diz, impedimento. Então, é até compreensível que existam muitas questões culturais que realmente se constituem como barreiras que a igreja precisa superar para que a mensagem do Evangelho alcance pessoas, não é? A gente compreende que existem barreiras culturais, a gente compreende isso. Com isso eu não estou me referindo aqui que a gente tem que negociar os valores que são fundamentais da nossa fé, em troca da gente ser bem visto, de ser aceito, de não ser perseguido. São duas coisas completamente diferentes, tá? Agora, lidar com o impedimento do Espírito Santo na missão é um negócio difícil de entender, né, Valdir? Eu quero pregar ali, o Espírito, não vai. Não vai não, não vai. Não vai. Não, então a gente vai negociar aqui, a gente vai por aqui. Não vai. Vocês não vão. Para nós é mais fácil lembrar de textos em que a intervenção divina, por exemplo, impediu algum tipo de intenção humana contra a lei. Vocês se lembram de Gênesis 11? Aquele momento em que Deus intervém na construção da Torre de Babel, em que o Senhor claramente confunde as línguas dos homens para impedir que ele realize os seus planos, e os planos são malignos. A gente entende isso com maior facilidade, está vendo? Ímpetos humanos, e Deus vai lá e freia isso. Por quê? Porque ele tem outros planos. Quer ver outro episódio? Em Gênesis 20, verso de número 6, Deus impediu Abimeleque de cometer o pecado de tocar em Sara, que era esposa de Abraão. Verdade, Abraão mentiu, estava com medo, mas Deus vai lá e freia o ímpeto de Abimeleque. Em passagens, por exemplo, como o Salmo 33, versos 10 e 11, ou Provérbios 19, 11, ou ainda Isaías 8, 10, a gente tem aqui que Deus é declarado como alguém que frustra os planos, que frustra os conselhos dos adversários do seu povo. A gente lida bem com isso. O problema é ler em Atos, no livro que narra o avanço do reino, à medida que o peregrino do reino de Deus segue a sua jornada. É difícil que a gente leia que o Espírito Santo impediu Paulo, Silas e Timóteo de pregarem na Ásia. Isso é difícil para nós. Sem falar que o Espírito Santo, no mesmo texto, não permite que os missionários cheguem nos destinos que eles pretendiam. Que estranho isso, André. Que estranho. Irmãos, Paulo, Silas e Timóteo decidem pregar o evangelho em outras áreas, além do centro-sul ali da Ásia Menor. Eles têm essa decisão. Isso está errado? Resposta: não. Deus quer que o evangelho avance? Sim, então está tudo beleza. Eles querem fazer isso, ok. O plano deles é o quê? É viajar para a direção oeste. E a estratégia deles estava definida. Vamos visitar as cidades que são mais importantes, as cidades que têm maior visibilidade, com maior número de pessoas. Vamos para aqueles centros comerciais, vamos evangelizar nos centros administrativos. E ali, a partir dessas bases, nós vamos fundar igrejas. E um momento que as igrejas estiverem fortes, a gente sai em outras direções. Essa estratégia é boa, não é? Claro que é. Vamos pregar onde tem mais gente, em cidades que são mais proeminentes. Está errado isso? Não, até aqui tudo bem, né? O plano é bom. Certamente o Senhor quer que o evangelho avance, que o seu reino avance. Contudo, o verso 7 diz: o Espírito de Jesus impediu. Paulo tinha aqui uma ideia. Ele tinha uma ideia da direção que aquela equipe missionária tomaria, mas pela primeira vez, o Espírito Santo não permite que isso aconteça. Pela primeira vez o Espírito diz não. E aí, diante disso só há uma coisa a ser feita: vamos finalizar a jornada por outro lugar, vamos lá para a região da Mísia.
Vamos percorrer aqui uma curta distância, chegar até Troade. Por quê? Porque os nossos planos foram frustrados. Deus não quer que a gente pregue na Ásia. Então, vamos seguir para outro lugar. Eu fico imaginando aqui, irmãos, o que esses homens devem ter pensado naquele momento. Imagine, Vino, a gente sentado na reunião do conselho, fazendo planos e planos e planos para a nossa igreja, está tudo certo no papel, tudo bonito, obreiros novos, tal, sob nova direção, né, Vino? E aí, de repente, gente, por que não? Ô, Vino, a gente, não, parece que não está dando, não está dando. Será que eles ficaram confusos? Eu fico imaginando, sabe? Será que eles ficaram confusos? Porque Lucas, viu? Ele não dá detalhes a respeito da maneira como o Espírito Santo impediu e depois proibiu as ações missionárias no grupo. Ele não diz nada, Gui. E às vezes eu fico bravo com esses escritores, né? Rapaz, não podia dizer como é que o Espírito Santo negou, né? Só para a gente saber, assim, ter uma dica, né? Não, simplesmente Lucas disse, o Espírito nos impediu. O Espírito disse não. Como a gente não sabe? Se foi por visão, se veio alguém e disse, é isso que eu te digo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que o texto diz foram impedidos. O que a gente sabe então é que Deus interveio e não permitiu o avanço. Aí nesse ponto, eu fiquei confuso também, fiquei um tempão refletindo, sabe? Os meninos pegando fogo ali enquanto eu estava escrevendo meu sermão. Eu tenho essa habilidade, tá? Eu consigo me concentrar com o mundo pegando fogo ao meu redor. Só não me chame, me deixe quieto que eu consigo escrever. E no meio daquela confusão toda eu fiquei refletindo, pensando. Aí eu fui me lembrar de algumas histórias. O primeiro camarada que eu me lembrei foi de William Carey. Lembram dele? Conhecido como o pai das missões modernas. Eu me lembrei dele, Valdir, sério mesmo. E aí eu fui relembrar a história dele. William Carey teve oposição significativa antes de partir para a missão à Índia. Ele queria ir para a Índia, mas ele experimentou oposição. A própria denominação dele, a Igreja Batista Particular, lá na Inglaterra, não via com bons olhos esse desejo dele levar o evangelho para além das fronteiras. A própria igreja falou, não. Você fala, como é que pode? Uma igreja? A igreja falou assim, rapaz, não sei. Tanto é que um dos seus líderes falou assim para ele, jovem, sente-se aqui, quando Deus quiser converter os pagãos, o fará com ou sem a sua ajuda. Olha que balde de água fria. Imagine vindo um jovem fervoroso, querendo ir para as nações, aí senta com a gente e fala, menino, para com isso, se Deus quiser converter alguém, Ele vai converter com ou sem você, quieto facho, vá para o MP, fica na sua, vai pregar para eles, ali tem um campo missionário fértil. Já pensou? Além disso, esse próprio missionário enfrenta dificuldades financeiras, falta de apoio, desânimo. Sua primeira tentativa de partida, quando finalmente ele tenta partir, falha. Por quê? Porque o capitão do navio que deveria levá-lo para a Índia, decidiu deixá-lo. Por quê? Porque ele não tinha licença para ir. Eu falei, é o Brasil. Ele não tinha licença para ir, ele ficou. O que é que você faria? Eu vou desistir, né? Deus levantou tantos obstáculos. Isso não é para mim, não. Deus quer que eu evangelize na praia, não na Índia. Meus irmãos, só depois de vencidos múltiplos obstáculos, é que William Carey finalmente conseguiu chegar à Índia, em 1793. Ele não foi imediatamente quando ele quis. Ele precisou superar obstáculos e permaneceu firme. Aí, eu também lembrei de outro, David Livingstone. Ele queria inicialmente ir para a China, era o desejo dele. Aí ele se prepara durante anos para isso. Ele estuda medicina, ele estuda teologia, porque ele quer ir para a China. E aí, em 1839, estoura uma guerra do ópio. E aí ele descobre que a porta para a China se fecha. E o sonho dele fica frustrado. Poxa, eu estudei tanto. Estudei medicina, eu estudei teologia, e agora essa maldita dessa guerra. E aí, no lugar de desistir, ele começa a considerar outras oportunidades. E de repente Deus coloca um homem na vida dele chamado Robert Moffat.
E depois de uma conversa ele fala, tem outro lugar para eu ir, vamos para a África. Então Livingstone decide dedicar o resto da sua vida àquele continente, não apenas como um missionário, mas também como um explorador do local, como alguém que vai trabalhar em questões abolicionistas. Ele atravessa territórios onde o evangelho nunca antes havia sido pregado. Embora a sua intenção inicial fosse pregar o evangelho na China, Deus planejou a vida dele para que ele fosse para onde? Para a África, onde ele se transformou em um instrumento para a expansão do cristianismo. Ele não desistiu. Barreiras se levantaram. Eu poderia citar aqui tantos outros exemplos, meus irmãos. Exemplos de missionários que aparentemente enfrentaram impossibilidades para seguir os seus planos, mas nós temos elementos suficientes aqui para aprendermos uma grandiosa lição sobre essa passagem. Qual é essa lição? É que os peregrinos do reino também precisam suportar com paciência a frustração dos seus próprios planos. Os peregrinos precisam suportar a frustração dos seus próprios planos. Eles precisam suportar isso. E suportar com paciência. Para quê? Para que assim eles descubram a oportunidade que verdadeiramente Deus está lhe oferecendo. Percebe? A gente precisa lidar com isso. Eu tenho planos, mas eles foram frustrados. Sim, talvez a direção seja outra. Suporte com paciência. Suporte com paciência. Essa oportunidade, meus irmãos, pode não ser o próximo passo lógico no nosso cálculo humano, mas será Deus guiando seus passos. Confie nisso. É extraordinário que o Espírito impeça a pregação do Evangelho dessa forma, não é? Sugerindo aqui que o ministério na Macedônia, o ministério na Grécia, é que era a prioridade de Deus naquele momento, e não a região que Paulo pensava. Deus tinha outros planos, e a frustração fez com que aquela comitiva apostólica entendesse que era outro lugar que eles deveriam ir. Era outro lugar. A prioridade aqui era atender a um pedido de ajuda, um pedido feito por uma pessoa que habitava um lugar onde os pés dos peregrinos jamais haviam pisado antes. O Espírito de Jesus, então, continua a dirigir o progresso do Evangelho por meio do seu próprio Espírito, do Espírito que ele recebeu do Pai, do Espírito que o Pai derramou sobre os próprios apóstolos em Pentecostes. O Espírito havia bloqueado todas as direções buscadas pela iniciativa humana. Vocês perceberam? Desde que os missionários saíram de Listra e Icônio, haviam obstáculos. Agora, a gente consegue entender por quê. Porque existem pessoas que precisam de ajuda e que estão para além dos nossos planos, e Deus contemplou isso e deu uma visão para Paulo. É para lá que eu quero que vocês vão. É para lá que eu quero. O Evangelho não vai ser pregado aqui agora, porque tem outras pessoas que eu quero que vocês vão levar ajuda. Evangelizar, portanto, é levar ajuda. Eu quero finalizar dizendo que em nossa missão, nós precisamos atentar para o fato de que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Continuamos sendo. O texto de hoje aqui mostra tanto a importância, quanto também a limitação da iniciativa humana no trabalho missionário. O Evangelho avança, Renatinha, por nós, mas também nós somos limitados, devemos levar isso em consideração. Por mais que os nossos planos sejam apropriados e até abençoados por Deus, é importante notar que planos lógicos e práticos podem ser resistidos por Deus quando Ele tem outra prioridade, e a gente não consegue enxergar. Irmãos, nós vimos aqui que no devido tempo Deus permitiu que igrejas fossem plantadas nessa região, mas a gente precisa atentar para o fato de que é o Espírito Santo quem sempre dirige os passos dos seus peregrinos. Sempre.
Outra coisa precisa ser dita. Aqui o texto nos encoraja. A narrativa de Lucas nos faz acreditar na soberania e na intervenção de Deus para direcionar o progresso da sua palavra e do seu povo. É o Espírito que faz isso. A norma aqui sugerida no livro de Atos não é que a gente espere, viu, Vinão, que venha um anjo do céu falar com a gente. Essa não é a norma. Vamos orar, meus irmãos, então, quem tiver aqui no coração a palavra, se levante e fale. Não. A norma em Atos não é essa. Lembre-se disso. Nós somos guiados pela palavra de Deus, é verdade, para um planejamento sábio, uma preocupação amorosa que vem de Deus com as pessoas que nós devemos alcançar. E nós devemos fazer isso confiando sempre que Deus ou abrirá ou fechará o caminho que Ele achar melhor. Porque a igreja é conduzida por Deus, pelo seu Espírito, sempre. Portanto, que cada passo dado em nossa jornada missionária, de fato seja sustentada pela oração, de fato seja sustentada pela contínua sabedoria de Deus, lembrando que, mesmo quando nossos planos não se concretizam como desejamos, Deus está trabalhando em cada situação para cumprir os seus propósitos eternos. Em tudo Deus faz isso. Na última análise aqui, a nossa confiança deve sempre estar firmada, ancorada nessa soberania, sabendo que é o Senhor que é capaz de transformar toda e qualquer dificuldade em uma oportunidade para a expansão do seu reino. E Ele faz isso para a glorificação do seu nome, levando a sua igreja audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. Oremos. Bondoso Deus, que a condução do seu Santo Espírito seja algo sensível ao nosso coração, que possamos olhar para a Tua Palavra e reconhecer pela instrução que temos nela, a direção que o Senhor quer para a nossa igreja. Ó Deus, levante pessoas aqui nesse lugar, Senhor. Levante Timóteos aqui, para nos auxiliar nessa tarefa de levar o Evangelho a outras pessoas. Faça com que verdadeiramente a Tua igreja ame essa missão. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém.